Em relação à transferência, Lordelo, dos chefes das facções criminosas para presídios de segurança máxima, isso foi algo que acabou, o pedido do Lincoln Gaquia, e o ministro, na época, o ministro Sérgio Moro, acabou implementando, levando isso adiante, algo que a gente não tinha visto antes, da maneira que foi. Deu uma boa melhorada. Deu uma boa melhorada e nós sabemos que isso não precisa ser especialista em segurança. Isso é o básico do básico, que você tem que pegar líderes de organizações criminosas e afastá-lo do quê? Dos seus comparsas. Porque nós verificávamos o quê? Essas pessoas tomando banho de sol junto com outros pessoas que são criminosos e são da mesma facção. Um outro detalhe importante para a gente discutir aqui, além disso, é a questão da visita íntima e a questão de como lida, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem a visita, mas ela não é íntima. Ela é através de um vidro blindado e um interfone, e a justiça manda gravar a conversa. Ou seja, é para que o seu familiar bata um papo com você e vocês trocam algum tipo de informação, mas não informação criminosa. Hoje, o familiar e muitas vezes o próprio advogado vai buscar uma informação na cadeia que é uma ordem para levar lá fora e muitas vezes para matar um policial, matar um juiz ou matar um promotor de justiça. Volto a repetir, há quantos anos se fala no Brasil da visita íntima e não muda? Então, no momento em que o promotor tomou essa iniciativa sozinha, um profissional, um servidor, houve essa transferência que foi sensacional, transferindo essas pessoas para longe da sua localidade e afastando essa conversa e, principalmente, tirando essa comunicação que é ruim, porque quem manda quer dar ordem. Se ele está isolado e quando você vai conversar com ele tem um monitoramento, não tendo a ordem, você enfraquece um pouco a organização criminosa. Emanuel, por que demorou tanto a transferência desses chefes de facções criminosas para presídios de segurança máxima? Só uma palavra, Lacombe, covardia. Não precisa dizer outra coisa. Covardia. Havia medo das autoridades. Eu na época, não morava em São Paulo, mas eu estava aqui, por coincidência, quando houve os ataques do PCC em 2006. 2006. Tá? Quando morreram mais de 50 policiais aqui naquele momento. Porque naquela época estava se falando em fazer a transferência. E aí houve os ataques. O que acontece? Quando o crime é uma coisa de força, Lacombe. Se ele sente o Estado acovardado, ele vai para cima. Se ele sente que o Estado tem disposição de combater, eles já pensam, será que o combate vai valer a pena contra as forças de segurança? Então, naquele momento, o crime sentiu que eles teriam a capacidade, o Estado teria uma reação muito mais fraca do que a capacidade do crime de colher frutos com aquilo. E foi verdade, tanto que a transferência não aconteceu. Já o estado de mentalidade das autoridades envolvidas, da disposição da sociedade, de promessas de campanha, de apoio no Congresso Nacional para as medidas, fez com que o crime pensasse, será que compensa tanto dessa vez tomar a mesma medida? Além do que, a operação foi bem mais organizada. A gente teve participação realmente da Polícia Federal e, se duvidar, deve ter tido até das Forças Armadas, sem a gente saber, para garantir que aquela transferência fosse uma transferência que acontecesse de verdade. Então, isso coíbe claramente a retaliação do crime. É importante, Lacombe, a gente dizer o seguinte, o Lordelo trouxe algo muito, muito inteligente e bem colocado, quando ele falou, logo no começo aqui do programa, sobre o crime estar com atividade empresarial. A gente não tem como negar que hoje as organizações, as facções criminosas no Brasil são verdadeiras empresas, atuam de forma extremamente profissional.